Peraí, como assim parceria não é pra ganhar livro de graça? Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e está oficialmente aberta a temporada de inscrições de parcerias para as editoras. Se você não sabe do que eu tô falando, pode ficar tranquilo que eu vou explicar. As parcerias com editoras são nada mais nada menos do que uma troca ali de serviços. A editora entra com as obras e algumas também com a divulgação do seu perfil. E o influenciador entra com conteúdo. O espaço dele ali, né, as palavras dele e, enfim, todo o serviço que ele faz no geral. O que isso significa na prática? A gente chegou no momento do ano em que as editoras estão abrindo inscrições para que nós, influenciadores, com canal no YouTube, páginas no Twitter, perfil no Instagram, podcast, o que seja, possamos nos inscrever na seleção de parceiros deles. Então eles vão fazer uma seleção para poder escolher quem é que vai fazer parte ali desse time de divulgação para eles. No vídeo de hoje, então, eu vou explicar ainda mais a fundo como é que funciona e também vou dar algumas dicas para você que quer esse tipo de parceria para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal porque tá só começando. Bom, como eu falei, o primeiro passo na realidade é a editora abrir ali a inscrição. Algumas editoras optam por abrir inscrições mensais, como é o caso da editora Flive, então ela abre mensalmente, especialmente para os lançamentos daquele mês. E é legal porque ela consegue pegar ali o perfil daquele influenciador e bater com o lançamento que ele escolheu e ver, enfim, todas essas questões. Outras abrem semestralmente, então são 2 parcerias no ano. E outras, a maioria na realidade, abre uma vez no ano e normalmente é no final do ano anterior ou no começo do ano da vigência da parceria, que é o caso da maioria que está abrindo agora. Eles abrem essa seleção, anunciam nas redes sociais, normalmente já vem anunciado também um pouquinho de como é que vai funcionar, de maneira ali bem superficial, para você ver se você concorda ou não, se faz parte do que você tá pensando ou não. Também falam qual vai ser o período de vigência da inscrição, né? Qual é o período que vai valer aquela parceria, se é pro semestre, se é pro ano inteiro, quando é que renova, se renova ou não. Junto com isso também vem as datas, o período de inscrição e quando é que sai o resultado. E aí você que é influenciador preenche um formulário. Nesse formulário normalmente vem as perguntas ali de contato, onde você mora, alguns se você tem blog, tem colaboradores no seu perfil, ou é só você, enfim, tudo isso. Quais são os gêneros que te atraem, qual que é o tipo de livro que você mais fala no seu perfil e tudo mais, para eles baterem com o catálogo deles, porque não adianta de nada eu me inscrever para participar de uma seleção de uma editora que só publica livros eróticos, por exemplo, ou só publica livros de não ficção, se, assim, eu quase nunca falo sobre esses temas por aqui. Eu posso até gostar, eu como pessoa, mas se eu como influenciadora não me coloco pra falar sobre, eles nunca vão saber qual é a minha propriedade naquele tema, qual que é a minha bagagem e também não vão saber se a minha audiência tem proximidade com o assunto, com o gênero, se eles se identificam ou não. Mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso na segunda parte, quando eu for falar sobre as dicas. Além dessas perguntas, eles também normalmente colocam algumas perguntinhas dissertativas. Fale um pouco sobre você, sobre o seu perfil, por que você quer ser parceiro da nossa editora e tudo mais. Qual livro da editora você já leu? Alguns colocam para você colocar qual foi a resenha que você mais gostou, independente de ser ou não da editora. Ou então, qual foi o livro da editora que você leu por último, qual foi o último livro da editora que você resenhou, coisas do gênero, justamente também para poder testar como é que você fala, como é que você escreve e tudo mais, dar uma olhada no seu conteúdo, porque não dá pra pessoa maratonar o seu perfil, porque pensa quantos perfis não se inscrevem, né? Partindo para a próxima etapa, uma vez que você clica em enviar o formulário de inscrição, você vai passar por um processo de análise. Esse processo é uma parte que normalmente não é muito transparente nas editoras, tá? O grupo editorial Record abriu as inscrições para as parcerias deles e em um dos comentários no post em que eles fizeram divulgando essa seleção, uma pessoa disse que queria muito participar, mas que não tem muitos seguidores. E eles disseram que seguidores não é uma das partes do processo, né? Não
não é algo decisivo, não é tipo, se você não tiver tanto número de seguidor, você será desqualificado. Mas isso não consta no formulário de inscrição e a maior parte das editoras, quando lança o processo, deixa essa informação no maior sigilo do que é que eles estão efetivamente considerando. A Faro Editorial, que é a editora que eu tenho parceria, estou acho que no 3º ano agora de parceria, deixa isso muito claro logo quando abre as inscrições. Então tem lá alguns requisitos, que é principalmente ter no mínimo 1000 seguidores em alguma das suas redes e já ter feito resenha de um livro da editora no último ano. Isso por quê? Porque se você gosta da editora, você quer trabalhar com a editora, você já deve ter lido algum livro dela. Então não é um processo muito transparente, mas ainda na parte de dicas eu vou falar um pouquinho sobre algumas atitudes que você deve ter no seu perfil para poder aumentar ali as suas chances, além de número de seguidores, tá? Estou desconsiderando o número de seguidores como um critério de avaliação nesse processo. A próxima etapa, então, é o anúncio do resultado. Algumas editoras fazem o anúncio único e exclusivamente nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Então, posta uma foto anunciando e marca os perfis que foram selecionados. E outras fazem única e exclusivamente por e-mail. Então, elas postam lá que saiu o resultado, tipo, olhe seus e-mails. E aí, normalmente, é como um processo seletivo de empresa mesmo, que você recebe um retorno, mesmo se for negativo, mas, principalmente, né, o retorno positivo ali, já com todos os termos e condições daquela parceria para você aceitar. E aí, enfim, cada editora vai fazer depois o seu protocolo de criar grupo ou não, enfim, definir como é que vai ser feita a comunicação. Agora falando sobre a parceria em si, como é que funciona. Via de regra, a parceria com as editoras funciona como eu falei no começo do vídeo. É o envio da obra para o influenciador poder ler e fazer o seu conteúdo. O conteúdo que for, da forma como for definido, né? Vai ter editora que vai aceitar que você faça um conteúdo de um vlog, vai ter outros que vão exigir uma resenha, enfim. Isso aí é muito particular de cada uma, mas eu tô falando assim em linhas mais gerais. Em linhas gerais, você vai receber o livro e vai fazer a resenha. Vão ter editoras que já vão ter definido pra você em qual time você se enquadra. Se vai ser um time que vai receber ali todos os lançamentos, se vai ser uma que vai receber lançamentos sazonais, enfim, isso tudo também varia. E qual é o formato de livro? Algumas editoras, principalmente as menores, buscam ali pegar parceiros que possam receber livros digitais, que é mais barato, é menor custo, não tem envio e tudo mais. Então isso varia, qual é a frequência que será enviada, e isso também vai ser definido como é que vai funcionar ali a frequência de envio, quantos livros você tem direito de receber por mês, se você escolhe, se você não escolhe, se você recebe todos daquele gênero, se a própria editora vai selecionar qual ela acha que combina com você e com o seu público, e enfim, coisas a variar. Então a gente chega no ponto em que realmente varia muito de uma para outra, então paro por aqui na minha explicação do processo, é basicamente isso. Tem o processo ali de inscrição, onde você preenche o formulário com os dados do seu perfil, dados do seu público, sua história, enfim, o que mais eles pedirem. Processo de seleção, que é um pouco nebuloso ali, inclusive. A divulgação de resultados e efetivamente a parceria, que vai variar de acordo com os termos da editora. Se você está preocupado com esse processo de seleção, tá com medo de não passar, tá com medo de se inscrever e tudo mais, presta atenção no que eu vou te falar agora. A primeira coisa que eu recomendo que você faça antes de querer se inscrever numa parceria com uma editora, tipo, não é do dia pra noite, não é você abrir um perfil e falar, agora eu quero parcerias com as editoras. Isso porque a gente tem que entender que a editora, ela não deixa de ser uma empresa. Ela trabalha com livros, livros são mágicos, livros são amor, livros ensinam empatia, mas ela é uma empresa. A gente vive no capitalismo. Via de regra, essa parceria, ela não é voltada para você vender, e sim para você atuar ali na parte de posicionamento do livro e poder fazer a divulgação ali, sem o compromisso de você necessariamente fechar uma venda. Não é sua obrigação. Com isso em mente, a editora, ela tem todo o direito de decidir com os critérios que ela quiser. É por isso que, por exemplo, a Faro Editorial, ela tira lá as pessoas que nunca leram livros dela. Porque como é que você me garante que você tem ali um público bacana para os meus livros se você nem conhece os meus livros? Como é que você gosta dos meus livros pra gente trabalhar junto se você não leu no último ano?
Entendeu? A editora ela tem que ter uma linha de raciocínio assim, porque é muita gente. E, gente, todos os dias estão sendo abertos novos perfis literários. E isso é maravilhoso, eu acho incrível. Mas tem muita gente que tá achando que é pra ganhar livro de graça. E as editoras precisam encontrar pessoas que estejam fazendo um trabalho sério. E por isso você precisa cultivar um relacionamento com essa editora e mostrar pra ela o seu trabalho antes mesmo do processo seletivo. Porque é aquela coisa, como é que você vai se destacar no meio de tanta gente? Até mesmo para a questão da relação com os seus seguidores. Porque imagina, você vai arrumar uma parceria com uma editora que você nunca falou, nunca leu nada, as pessoas vão ficar tipo... Entendeu? Até pega mal pra você, em certo ponto. Então a primeira dica que eu dou pra você é: entenda que a editora é uma empresa e mostre-se útil pra ela, cultivando um relacionamento. A próxima dica que eu dou, que na verdade é uma coisa que eu fiz no último ano, foi analisar os perfis que são parceiros hoje. E tem editoras que você vai ver e só pega pessoas que têm mais de X mil seguidores. E eu não tô falando isso pra crucificar a editora. Como eu falei, ela tem todo o direito de estabelecer os critérios e parâmetros que ela bem entender, independente de eu concordar ou não. Mas isso me ajuda. Essa questão não é muito pra você se dar bem com a editora e passar na parceria, mas sim pra você lidar com possíveis nãos, porque eles virão, e virão muitos. Até hoje eu recebo muito não de tudo na vida, todo mundo recebe não na vida. Mas, pra você se frustrar menos, você tem que estar familiarizado com a situação. Então, tem editora que, se você for olhar, você vai conseguir ali medir um pouquinho as suas chances, sabe? No último ano eu fiz bastante isso. Fui analisando também as editoras que eu queria efetivamente me inscrever na parceria, porque não é só sair se inscrevendo em todas, porque... pensa se você passa em todas, e aí você tem que ler os livros todos os meses, livros de sei lá quantas editoras. Então, ter ali uma noção ali de compromisso também, quanto que você é capaz de aguentar e fazer essa análise, né? Então eu fiz, entrei e fui medindo as minhas chances e ao mesmo tempo que eu media o quanto que eu queria ter realmente essa parceria com essa editora específica, quanto que valeria a pena. Então faça essa análise de quais são os perfis, qual é o perfil daqueles parceiros que ela tem. Perfil, eu digo, de realmente como é que as pessoas se portam, se posicionam, quais são as bandeiras que essa editora levanta. Se você faz parte disso, por exemplo, a editora Se Liga, ela é uma editora bastante focada em literatura LGBT. E tanto que no processo de parceria que eles fizeram para alguns lançamentos que eles fizeram agora no final do ano passado, eles colocaram uma pergunta se você fazia parte de alguma minoria e pra você escrever qual era. Então eu achei isso muito massa, porque eles têm ali o catálogo voltado pra esse público e pra esse tipo de autor e pra esse tipo de história. E ao mesmo tempo eles querem captar um time de influenciadores que bata, né, com as pautas que eles estão ali defendendo. Então isso é muito legal também. A minha próxima dica é agora para aumentar as suas chances ali de poder conseguir as parcerias que você quer, trabalhe na estrutura do seu perfil e na sua produção de conteúdo. Eu falo muito sobre isso lá no Instagram e é muito importante que vocês tenham isso muito fixo na cabeça de vocês. A criação de conteúdo é o segredo. O que torna uma pessoa influenciador e criador de conteúdo é criar conteúdo. Não adianta você querer ser um perfil pessoal que hoje decidiu que é um Bookstagram, por exemplo, colocar no seu nome lá Bookstagram e achar que você está preparado para fazer trabalhos com editoras. E eu não tô menosprezando quem está começando, eu não estou dizendo que você não é bom, eu estou dizendo que você precisa mostrar mais do que dizer, tá? Então você precisa trabalhar na sua criação de conteúdo, ter ali conteúdo para as pessoas, tanto as pessoas como os seus seguidores, né, a sua audiência, como também a editora, a marca que quer trabalhar com você, ver o seu potencial, ver o que você tem a oferecer. E a apresentação do seu perfil, como já falei em live lá no Instagram, que as lives não ficam salvas. Então, se você quiser participar das minhas lives, você vai ter que me seguir e ativar as notificações do meu perfil. A forma como você apresenta o seu perfil, a forma como você distribui as informações, ajuda muito no seu posicionamento. Então esses são dois itens que é muito importante, porque você vai passar profissionalismo, você vai mostrar para aquela editora que você tá sério no que você tá fazendo. E é importante que você realmente esteja sério, não fique só mostrando que está. A última dica que eu tenho para dar para vocês é: não
virão. Você só precisa se lembrar de uma coisa: só não foi dessa vez. Se você quer a parceria com aquela editora, se é importante pra você, se é uma editora que faz parte do seu convívio, do seu dia a dia, que você indica, esse momento virá. Por motivos que a gente desconhece muitas vezes, porque, como eu falei, não é um processo muito transparente da parte de algumas editoras. A gente não vai saber o que aconteceu, qual foi o motivo, a causa, a razão e a circunstância. Mas esteja preparado para receber ou não. E não deixe que isso abale você de maneira nenhuma, porque você tem um propósito. Você tá aqui criando conteúdo por um motivo. E esse motivo não é ganhar livro de graça. Já falei e repito, quem começa querendo ganhar livro de graça se frustra, desiste. Porque não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Eu tô aqui criando conteúdo há 4 anos e vocês veem a quantidade de livro que eu compro, que eu pago com o meu dinheiro que eu trabalhei pra ter. Eu não tô ganhando caixona gigante grátis. E eu tô aqui há 4 anos. Então, assim, tenha em mente que tudo é um processo, tá? Tudo é construção e tudo é aprendizado. Então, hoje pode ter sido um não e no próximo ano pode ser um sim. Podem ser 5 sims. Você só vai saber se você continuar. Então, foca no que eu falei. Procura trabalhar, principalmente na sua criação de conteúdo, no seu relacionamento com a sua audiência e bola pra frente se esse não vier. Mas, energias positivas para que todo mundo consiga passar na parceria que tá querendo esse ano. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal e deixa nos comentários qual parceria que você tá tentando se inscrever, se você já é parceiro, o que você achou das dicas. Enfim, conversa comigo sobre esse assunto, porque eu quero muito papear aqui com vocês, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!